a gente precisava entrar nesse assunto dos métodos contraceptivos. E quem está aqui para conversar com a gente é a ginecologista Socorro Gomes. Doutora, seja muito Prazer bem-vinda, grande muito estar aqui com obrigado, vocês. tá, por Muito bom. aceitar aí o nosso convite. Doutora, é o seguinte, o que exatamente é a tabelinha, né? Porque muito se fala nessa questão da tabelinha, mas eu acho que essa geração mais nova nem sabe, não entende o direito o que é a tabelinha e como ela funciona. Se baseia no ciclo. A mulher cicla, é diferente do homem. Nós menstruamos e, a partir daí, vamos ciclar. Com mudanças hormonais, chegamos ao pico ovulatório, que é quando é liberado o óvulo. E se tiver relação nesse período que eu vou explicar, é aí que ocorre a gravidez. Se não ocorrer a gravidez, a gente vai caminhar para mais uns 15 dias para ocorrer a menstruação. É isso que é o ciclo menstrual, de uma menstruação a outra. E nesse meio tempo aí, tem o pico ovulatório, que é quando acontece a gestação. E a tabelinha se baseia justamente em identificar esse momento da ovulação. É clássico, você menstrua, conta a partir daí em torno de 10, 12 dias para começar o maior risco da gestação ocorrer. Mas o porquê essas falhas todas? Porque o mundo tem muita coisa que modifica o seu dia a dia. Alimento, calor, frio, emoção. Então, você, baseado só em observar o ciclo e não se proteger, fica mais factível a gestar. Certo. Então, na verdade, a tabelinha já acho que é o método contraceptivo mais antigo Mais antigo. que existe, não? Inclusive, a Igreja Católica, que tem algumas restrições a métodos anticoncepcionais, se baseava no método Billig, que quando a mulher está ovulando, ela libera um fluxo parecendo um muco, parecendo não, é um muco fluido, e ali você sabe que está propício a engravidar. Porque o espermatozoide precisa de maneiras, é como se fosse elétrico, né? Entra no muco e acende para o útero, é o espermatozoide, o líquido seminal, fica na vagina e é expelido. Por isso que a época da ovulação, que a mulher quer, junto com a tabelinha, se observar, observe o muco que sai pela vagina. A gente, em cima no consultório, colocação dos dedos para pegar o muco e fazer o movimento de abertura. O muco próprio da gravidez, ele não parte, ele é longo. É interessante você observar isso em uma lâmina. Você tem o muco, você aumenta a temperatura. Se ele estiver ovulando, ele parece cristal de samambaia na ovulação. A gente, médico, ovula, e acabou a ovulação, entra a progesterona, pensando que já houve a fecundação, e modifica totalmente essa estrutura física do muco. É interessante demais. Agora, doutora, em relação aos contraceptivos naturais, além da tabelinha, quais são as outras formas? Até, na verdade, tem muito aí que as pessoas já utilizam ao longo dos anos, como, por exemplo, o coito, né? Que na hora o coito interrompido, que na hora do ato a pessoa interrompe. Interrompe e ejacula fora. É muito falho, fora. porque o próprio líquido pré-ejaculatório, antes de haver a explosão da ejaculação, aquele líquido pré-ejaculatório já pode conter espermatozoide. E se estiver na fase super fértil, aí já foi. Meu Deus do céu. Mas olha, a gente está com algumas perguntas aqui de telespectadores, tá? E eu vou pedir para a produção já colocar aí a primeira pergunta, por favor. Eu gostaria de saber se eu tomar anticoncepcional fora do horário de costume afeta alguma coisa, sim ou não? Sim, a gente, quando está orientando o uso do método hormonal, que são os anticoncepcionais orais, a gente pede essa observação, para não ficar trocando. Usei hoje pela manhã, amanhã eu já vou à noite. Esse período começa a falhar a concentração de hormônio no corpo e pode sair uma ovulação sem estar programada, sem ela querer. Então, por isso que é importante que preste atenção à hora que toma. Não quer dizer que vai ser todo dia 5 horas, 5 e 5, 10 para as 5, não é assim tão para ter... Pode ser não precisa ser tão rigoroso. Tão rigoroso, mas prestar atenção a isso, é importante. Certo. Quais são os métodos hoje que são existentes hoje, os contraceptivos? Os mais divulgados e conhecidos são os anticoncepcionais anovulatórios oral, que é fácil de uso. Você vai numa farmácia, eu estava conversando previamente aí com a repórter, dizendo que até os anos 70, para tomar um anticoncepcional, precisaria de receita médica.
Hoje a mulher vai na farmácia sem a receita e vai lá e compra. Então, é extremamente popular. E ficou barato, tem métodos orais que são distribuídos gratuitamente pelo SUS. A mulher pode adquirir a receita com o médico da sua unidade de avaliação e buscar mensalmente nas farmácias, que é distribuído. Veja a facilidade que, depois desse, tem o injetável. Esse é muito seguro porque a pessoa toma a sua injeção intramuscular e ele vai ter uma duração assim, de 30 dias, 90 dias. E O máximo do injetável. 90 dias. 90 é a dias. medroxprogesterona, é uma substância única. E aí faz esse efeito. É 100% eficaz, doutora? Nenhum método. Nenhum. Tem sempre aquelas coisinhas que são uma falha, porque é o corpo humano, né? O mais seguro é o preservativo? Sim, mas olha, se o furor da emoção for muito grande, pode partir, né? Quantos chegam lá no consultório dizendo, doutora, estava usando, mas olha, partiu. É verdade. Então, não existe 100%. É verdade. Agora, métodos modernos, os DIUs chegaram, né? E doutor Elcimar foi um dos precursores do uso, um incentivador e criador de tipo de DIU. Mas também, a DIU é abortivo, vocês já devem ter escutado isso, né? Muito. Vai engravidar e vai abortar. A função do DIU é modificar a condição física da cavidade uterina, do muco que eu falei, para que não deixe ter uma ascensão do espermatozoide. Mas se chegar lá, chegou, ficou. Olha, eu vou pedir para a produção colocar aí a segunda pergunta, porque quando a gente fala de métodos contraceptivos, né, são muitas dúvidas, é muita gente querendo esclarecer questões sobre esse assunto. Por favor. Boa tarde. Eu não uso anticoncepcional. Tem alguma consequência? Pode acontecer alguma coisa para a minha saúde? Ela não usa ou usa? Ela não usa anticoncepcional. Ela não usa. Não, então não, porque se Então não não, né? entrou no organismo dela... E se usar? Se usar, você tem que também saber selecionar o método, o tipo de combinação de anticoncepcional, dose desse anticoncepcional. Claro que nada é inocente, né? Sim. Se você tem varizes de forma grave, você vai ter uma piora dela. Entendi. Paciente com probabilidade de câncer de mama tem que ser avaliada. Entendi. Então, os métodos hormonais interagem com o seu organismo. Tem muito essa questão, né, que muita gente fica preso a isso, porque esse anticoncepcional deixa a gente inchado, engorda São e tal. efeitos Isso adversos. é fato ou é? São efeitos adversos. Por isso que é preciso que seja consultado o médico para que ele escolha o melhor método, melhor combinação hormonal para aquela pessoa. Entendi. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem tendência à obesidade, eu tenho que procurar um método que não vá favorecer a piorar a minha obesidade. Entendi. Doenças hepáticas, tem uma série de coisas, mas anticoncepcional normalmente está muito voltado para o jovem, né, que é quem engravida. Entendi. E ele já não traz tanta doença no seu corpo, mas é sempre importante observar para não ter os efeitos adversos. Os efeitos colaterais, né, que são tão... Hoje se procura não menstruar, não é? A mulher leva o ciclo, o uso contínuo do anticoncepcional. É uma pergunta que pode estar aí na cabeça de alguns dos seus telespectadores. É uma pergunta que... Faz mal eu não menstruar? Não. É mito isso. Exatamente. Aproveitar esse seu gancho aí, doutora. Uma mulher que passou anos tomando anticoncepcional e tal, anos sem menstruar, isso pode acarretar lá na frente, se ela resolver, não, agora eu quero ter um filho. Também é mito. Porque Se falam ela isso, tiver uma né? boa saúde reprodutiva, esse tempo que ela fica sem ovular, que é o ano ovulatório, seu ovário está ali conservadinho, não está ovulando mensalmente. Porque toda vez que a mulher menstrua livremente, e ela é jovem, ela está ovulando. Então, e a mulher já nasce com seu patrimônio ovular, diferente de vocês, homens, que produzem regularmente o espermatozoide. As mulheres nascem com a quantidade, durante a sua vida reprodutiva, ela vai mensalmente liberando aqueles óvulos. É muito comum a mulher ficar, depois que eu parei de usar anticoncepcional, eu demorei de engravidar. Às vezes ela já tinha algum problema. E foi, Acha que é... que foi por pelo conta. uso. E como tem algumas que dizem, poxa, que fertilidade, doutora. Eu usava há 5 anos, bastou um mês sem usar. Eu estou aqui com a senhora para fazer o pré-natal no Hospital Santa Amaro. Ô, doutora, eu vou pedir a produção para colocar a terceira pergunta. Vamos lá.
Quais são os tipos de pílulas? Tem a pílula com duas combinações hormonal, progesterona e o estrógeno, essa que faz a pausa, que menstrua. São 28 dias de uso de pílula, 21 dias de uso de pílula, 7 dias de pausa e a menstruação chega. É um tipo. Combinações hormonais diversas, sempre progesterona e estradiol. E tem a pílula só de progesterona, que é muito indicado para o pós-parto, que não tem influência negativa no aleitamento. E também tem mulheres que não podem usar o estradiol, prefere a de progesterona pura, como injetável de progesterona e tem injetável de progesterona e estradiol. É uma diversidade de coisas. A gente passa aqui o dia todo conversando. Não, mas é verdade, é bom. Gostaria de falar sobre os DIUs, que é muito Não, moderno a gente vai nessa falar. fase. A gente vai falar. Então, para você que está ligando a televisão agora, a gente está aqui abordando os métodos contraceptivos. O ator Juliano Casarré anunciou aí a chegada do 6º filho. Acabamos de exibir uma matéria dos famosos que a família não para de crescer. E aí a gente está abordando esse assunto. Mas bora voltar aqui e falar com os nossos especialistas, certo? Nós estamos falando sobre métodos contraceptivos, né? Com a ginecologista doutora Socorro Gomes. Doutora Socorro, a gente continua aqui com as perguntas dos nossos telespectadores e eu vou pedir a produção já para rodar a próxima. Minha irmã disse que anticoncepcional engorda, é verdade? Bem, colocar um hormônio extra no seu corpo pode ter várias reações. Mas as pessoas que ganham peso, normalmente eles já têm naturalmente uma tendência maior do que os magros de ganharem peso. Não vejo isso quando ele é bem indicado, quando a dosagem é aquela dosagem correta, não vejo isso. No bate-papo que a senhora estava tendo com o Alex, ficou no ar um pouquinho sobre o DIU, né, que a senhora queria abordar sobre o DIU. Né? Ainda é muito eficaz? Assim, as mulheres procuram muito ainda esse contraceptivo? Cada vez mais eficaz. Porque foi melhorando a concepção, hoje já existem os DIUs com hormônio, que é excelente. O DIU Mirena, que é o DIU com levonorgestrel, ele já está em uso desde 2000. Então, são 23 anos. Eu lhe digo que coloco e coloquei muito, e eu não tive nenhum caso de gravidez. Mas existe outras pessoas que já tiveram insucesso com ele. Mas eu digo que cada vez que a gente caminha, o DIU tem melhorado como método anticoncepcional. E não é só o Mirena. O DIU de cobre melhorou, o DIU de prata melhorou, mas tem que saber quem vai usar o tipo de DIU. Não é assim chegar, eu quero esse DIU e o médico aceitar, está certo. Vamos aí precisa conversar ser examinada para saber qual vai ser o melhor a ser utilizado no organismo, né, no corpo da mulher. Exatamente. Bora para a próxima pergunta, por favor? Qual a diferença de DIU de cobre hormonal? Exatamente, o que eu estava falando. O cobre é o físico, né? Ele vai fazer uma ação dele, além da presença dele, fazer uma modificação no muco, uma modificação eletroquímica que não deixa a ascensão do espermatozoide. E vamos falar do hormonal, que é a progesterona, o levonorgestrel, ela modifica, já começa do muco. Como eu falei antes, o muco precisa estar preparado para receber seu veículo de levar o espermatozoide até a cavidade para ver o encontro na trompa do óvulo. Se eu modifico já o muco, eu já fiz uma barreira. Então, o DIU hormonal, por isso que ele é eficaz, que ele modifica ali, ele já é uma barreira na porta de entrada, no colo do útero, ele já não deixa o espermatozoide ascender para a cavidade. Maravilha. É fantástico. Bora para a próxima pergunta, por favor? Pílula por muito tempo diminui a fertilidade? Já foi até respondido aqui que muitas pessoas que se queixam desse problema, eles já tinham antes o problema. Só que coincidiu que ela nunca testou a fertilidade dela, começa muito cedo a usar anticoncepcional, quando ela resolve, ela vai atribuir ao DIU. Mas a gente tem visto ao longo do tempo que não é essa a interpretação. A pessoa precisa ser avaliada para não ficar botando dificuldades em métodos que são tão assertivos, né? A gente trouxe aqui, né, a doutora Socorro, porque nós estávamos falando sobre o caso do Juliano Casarré, o ator que, né, divulgou aí que já está indo para o 6º filho, a esposa está grávida de novo, e declarou, né, que tanto ele quanto a mulher seguem a famosa e antiga, né, tabelinha, né, para seguir aí a gestação, para seguir a gravidez. A religião hoje, doutora, ela atrapalha um pouco nesse sentido, né, das pessoas
entrarem no consultório e ter um outro tipo de pensamento, ir contra aos métodos conceptivos que os médicos também indicam? Muito menos do que no passado. E hoje tem que existir um respeito mútuo entre o paciente, o que é que ele quer para o seu corpo e o que é que o médico vai aconselhar. Hoje em dia não, Léo. Até inclusive, como eu falei, antigamente não se botava nem bula que aquela medicação servia como anticoncepcional. Era assim, serve para diminuir fluxo sanguíneo, organizar ciclo, nunca dizendo Mas não que era... falava sobre isso. Agora não, já é, sai na bula, existem as promoções, existe nos congressos a fala aberta sobre o método hormonal. Excelente, é evolução mesmo. A Igreja Católica, que antigamente indicava como método anticoncepcional, bote entre aspas, o método Billing, que era a avaliação do muco. A mulher ficar... E tem a temperatura também. A temperatura corpórea da mulher, durante o ciclo, ela vai modificando. Quando ela chega no ápice da ovulação, ela sai de uma temperatura de 35,8, 36 vai para 36,7. É também um alerta. Porque ali, naquele momento que a temperatura ascendeu, ela está ovulando. O organismo é fantástico, né? De volta com o nosso programa Universo, o melhor início da tarde aqui da sua TV Aratu. E aí a gente volta a falar aqui com a doutora Socorro, né, ginecologista, falando sobre métodos contraceptivos. Ela vai falar aqui rapidinho sobre a laqueadura, que eu sei que é de interesse de muitas pessoas que estão acompanhando a gente. É um método definitivo, cirúrgico. Eu acho que os casais que vão escolher deve ser a última instância, porque não é reversível. Não se faz laqueadura... É um último pensamento aí, né? Não se faz laqueadura nem vasectomia pensando que daqui a 2 anos vai reverter. Por isso que nós temos os métodos eficientes, como o DIU, pílulas injetáveis. Que são reversíveis. É reversível, isso mesmo? que você para e engravida, mas laqueadura e vasectomia no homem não pode você pensar que vai retornar. Pois é. Aí eu já quero agradecer aqui a presença da senhora. Muito obrigado, né, pelos esclarecimentos. Uma boa tarde. Obrigado pela sua disponibilidade aqui no nosso programa Universo. Foi um prazer. Estou lá no Hospital Santa Amaro, da Fundação Zé Silveira, à disposição de vocês. Maravilha. Muito obrigada.